Olá, alunos! Bem-vindos à nossa primeira unidade da disciplina de análise das demonstrações contábeis. Os objetivos desta aula são discorrer sobre a análise das demonstrações contábeis. Então, eu vou explicar para vocês o que é, para que serve, quando é utilizada, quais são os principais cuidados. E nós vamos apresentar a contabilidade como instrumento de geração de informações. Então aqui nós já vamos um pouquinho mais adiante daquela questão de lançamentos contábeis, débito, crédito. Aqui nós já vamos falar das demonstrações. Nós vamos analisar as demonstrações, que são balanço, DR, as outras demonstrações que fazem o conjunto das demonstrações contábeis. Então, nesta disciplina, você vai aprender como utilizar essas informações na tomada de decisão. Então, vamos começar a primeira aula. Desde os primórdios, desde quando a contabilidade surgiu, e isso pode ser lá na Idade Média, pode ser lá na Antiguidade, quando o homem teve a necessidade de contar, ele tinha também a necessidade de analisar aquelas informações. Então, eu tive um lucro, eu tive um prejuízo, eu estou endividado, eu tenho condições de quitar todos os meus fornecedores, eu tenho condição de honrar todos os meus compromissos financeiros? São esses tipos de informações que nós obtemos na análise das demonstrações contábeis. Mas não é apenas isso. Nós também temos como verificar condições operacionais, temos como verificar condições sociais, diversas informações que envolvem as demonstrações contábeis. E as demonstrações contábeis, alunos, elas têm uma característica muito peculiar, porque elas são padronizadas, elas são um conjunto mínimo de informações que as organizações têm que divulgar. Então, independentemente do setor, todas as organizações fazem demonstrações contábeis. Aqui eu vou fazer apenas um adendo, que as instituições financeiras, algumas organizações governamentais, elas têm padrões específicos para elaboração das demonstrações contábeis. Mas toda organização, ela elabora demonstrações contábeis e ela divulga estas informações. Então, as demonstrações contábeis, elas têm informações que podem influenciar a tomada de decisão. E a análise das demonstrações contábeis, ela surgiu então desta necessidade de analisar as informações. O sistema bancário norte-americano foi um dos precursores dessa técnica, pois quando um provável credor, ou seja, uma pessoa que está pedindo um empréstimo, está tomando um valor emprestado, chegava no banco, eles pediam as demonstrações contábeis, porque eles queriam analisar se aquele cliente, aquele tomador do empréstimo tinha condições de pagar aquele valor que ele estava emprestando. Então, eles analisavam as obrigações, que são passivos, analisava a movimentação do caixa, da conta bancária. Então, ele via o volume de atividades, a geração de receitas. Aí, ele ia decidir, olha, eu vou ou não emprestar esse dinheiro para esse cliente, tá? Então, surgiu mais ou menos, tá, alunos, uma data aproximada, no ano de 1895. Então, percebam que já faz bastante tempo que nós temos análise das demonstrações contábeis para a tomada de decisão. E no ano de 1919, também nos Estados Unidos, nós começamos com o movimento de indicadores. Qual a diferença, professor, de indicadores e das informações das demonstrações? Bom, alunos, nas demonstrações nós temos informações padronizadas. Então, nós temos uma lei, então nós temos um grupo, nós temos uma conta, nós temos uma ordem para elencar todas as contas. Por quê? Para que haja comparabilidade entre todas as organizações. E com o passar do tempo, quando fomos aplicando essas técnicas lá no sistema bancário, foi então surgindo a questão dos indicadores. Então eles pegavam uma, duas, três contas, sintetizavam num único número. E esse único número é o indicador.
Então, vamos imaginar aqui, indicador de endividamento. Então, eles pegavam todas as contas que são referentes a dívidas da organização e comparavam com o montante total do que a organização tem para receber. Aí sim você verificava, olha, se eu somar todas as dívidas, eu estou devendo 30% do valor que eu tenho em caixa. Se eu somar todas as dívidas, eu ainda estou 80% endividado. Então começou a surgir um número que representava diversas informações. Nós vamos ver isso ao longo desta disciplina, mas eu gostaria de enfatizar apenas que foi nessa época que surgiu, então, o emprego de indicadores para a tomada de decisão. E a análise das demonstrações contábeis, então, ela consiste num diagnóstico. O que é um diagnóstico? Imagine um médico. Quando o médico vai consultar o paciente, ele pergunta quais são os seus sintomas, você tem dor de cabeça, você está com dor muscular. Nós, enquanto contadores, administradores, nós vamos fazer isso com as nossas organizações. Como está a saúde financeira da organização? A organização, ela precisa de capital no curto prazo? Ela tem condições de pagar as matérias-primas que ela está adquirindo? Então, nós vamos fornecer um diagnóstico, e é essa palavra mesmo, alunos, que nós chamamos diagnóstico da situação econômica, da situação financeira, da situação patrimonial da organização. E a análise das demonstrações contábeis, ela não vai se restringir apenas às informações da organização, às informações internas, não. Ela também vai juntar informações externas, como variação do PIB, inadimplência dos consumidores, taxa de crescimento do país, o risco do país, taxas bancárias, liquidez dos concorrentes, endividamento dos concorrentes. Então, a análise das demonstrações contábeis ela é completa. Ela vê aspectos internos e também aspectos externos. E aí o contador, então, ele vai dizer, olha, dados os movimentos do mercado, dadas as características da economia, você vai fazer isso, ou você vai fazer isso, você vai vender mais, você vai diminuir o valor de compra. Então, este é o diagnóstico propiciado pela análise das demonstrações contábeis. Então, alunos, concluindo aqui, a análise das demonstrações contábeis, ela visa representar ou apresentar a posição econômica e financeira das organizações e, o mais importante, identificando causas, evoluções e as tendências futuras. Então, aqui nós não vamos nos restringir a informações passadas, nós também podemos projetar informações para auxiliar na tomada de decisão. Aluno, agora nós vamos falar da segunda parte, que é a contabilidade como instrumento de tomada de decisão. Então, a principal função da contabilidade é gerar informação para a tomada de decisão, e nós fazemos isso através da divulgação das demonstrações, através da divulgação dos indicadores. Portanto, a informação contábil ela tem que ser útil, relevante, tem que representar aquilo que ela está se propondo a representar. Vocês imaginem que eu vou tomar uma decisão baseada em dados incorretos, números imprecisos, o que vai acontecer com a minha tomada de decisão? Eu posso tomar uma decisão equivocada. Então é muito importante que as informações possuam robustez, que elas sejam verdadeiras e úteis. Aqui são as principais referências desta aula. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos!